Bom, esse é o nosso primeiro episódio para os diálogos em direito do trabalho e a gente escolheu um tema super importante, da ordem do dia, que as empresas estão vivenciando isso atualmente, que é o tema do teletrabalho. E hoje eu estou aqui com o Gabriel e com o Francisco Dias e Gabriel Lioy, que são os coordenadores do nosso departamento trabalhista, têm enfrentado isso no dia a dia e têm vivido assim, as dores do crescimento e dessa mudança importante, que é o fato de que hoje em dia o trabalho mudou de cara, né? Então não temos mais aquela estrutura tradicional de que a pessoa acorda, vai, bate o cartão de ponto, fica na empresa o dia inteiro, volta no fim do dia, né? Agora tem uma mudança que é que as pessoas trabalham em qualquer lugar. E a legislação correu atrás de regular isso, né? Nós tivemos um evento que precipitou as coisas, que foi o evento da pandemia, em que as pessoas tiveram um teletrabalho forçado. E agora nós temos uma outra realidade legislativa, uma série de questões importantes de interpretação. E para começar, Gabriel, o que exatamente é o teletrabalho? Do que se trata, né? Qualquer trabalho fora da empresa, tem várias modalidades, como é que funciona? Muito bom, Rico. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema, dada a relevância que a gente tem nesse assunto, a importância que a gente tem para as empresas, para os trabalhadores também, que é uma modalidade que tem ganhado muita força e muita discussão também jurídica sobre essas questões, porque a gente já começa com uma dificuldade. A própria definição do conceito de teletrabalho já é um pouco difícil, embora haja uma previsão legal na CLT. A reforma que tivemos agora em 2022 trouxe alterações, então basicamente a gente pode trazer aqui um conceito não muito fechado, mas uma perspectiva de que o teletrabalho é aquele trabalho cujas atividades elas são, de certa forma, executadas fora do ambiente da empresa, por meios de comunicação, por meios informatizados e que podem até ser trabalhos em home office, trabalhos remotos, a depender um pouco da forma da prestação de serviços. Então você tem o home office, que acho que é a modalidade mais conhecida, né? Hoje em dia, que tu usa essa expressão da pessoa que trabalha em casa, com meio informatizado, isto é teletrabalho, e você tem também o trabalho remoto, que é que a pessoa não está em casa necessariamente, está em algum outro lugar, mas trabalhando também ali pelo meio informatizado. São as mesmas regras que se aplicam para as duas modalidades? Tudo é teletrabalho? Sim, a tendência de interpretação justamente é trazer uma equiparação entre as duas, dado algumas possíveis peculiaridades ou necessidades de acordo com o trabalho, principalmente com o empregado que trabalha no trabalho remoto e precisa de alguns lugares que ele não consiga exercer esse trabalho especificamente, mas via de regra é justamente o fato dele ter esse trabalho à distância do empregador. E aqui é um ponto muito interessante também, que o fato dele ser convocado em alguns momentos para prestar serviços dentro da sede do empregador ou presencialmente, por exemplo, participar de uma reunião, fazer alguma atividade específica dentro da empresa, não descaracteriza esse regime. É verdade, isso é uma novidade da lei, né, Francisco? Aliás, é o preponderantemente fora do ambiente do trabalho, mas ele pode ser convocado, não significa que ele mudou de sistema, né, de trabalho, correto? Isso mesmo, isso é importante para dar mais segurança jurídica, porque no dia a dia do trabalho a gente nunca sabe exatamente se vai ter uma emergência, se vai precisar passar 1 ou 2 dias no trabalho, e isso não quer dizer que vai mudar todo o contrato. Então, o híbrido, que muitas empresas estão adotando o híbrido, então são alguns dias em casa e alguns dias na empresa. Isso é o quê? Que legislação que atrai? É o trabalho presencial com dias de home office ou é um teletrabalho com dias de empresa? Ou tem que ver o que é preponderante? Então, essa questão justamente é uma discussão, porque a legislação ela não traz uma disciplina específica sobre o regime de trabalho híbrido. A tendência justamente é se buscar as interpretações das normas que trazem do trabalho presencial em conjunto com algumas aplicações da própria disciplina do teletrabalho, dado que justamente no híbrido você tem uma mescla das duas formas de trabalho. Alguns dias o trabalhador ele fica
presencialmente na empresa, ele exerce uma atividade típica de empregado presencial e nos outros dias ele acaba exercendo funções que se assemelham a um teletrabalho. Aí aplicam-se, vamos dizer assim, os dois regimes, né? Não é uma modalidade única, assim, é um híbrido, inclusive em termos de aplicação da lei, né? Exatamente. E aqui o que vai imperar muito vão ser quais são as regras que o empregador e o empregado vão pactuar. Essa é uma questão importante, né? Porque quando, assim, é uma questão, claro, de relações do trabalho, mas é uma questão também cultural, né? De mudança, de desenvolvimento dos ambientes empresariais e você tem desafios que você não tinha antes, como, por exemplo, o que é que você vai combinar com esse empregado, né? Se ele vai ficar em casa, você vai fornecer o quê? Você vai fornecer o computador, ele vai usar a estrutura da casa dele, você vai que controle que você vai fazer e como, e em termos de estrutura, como é que você vai combinar isso com ele, né? Então, tem um dispositivo na CLT que diz que as condições vão ser contratadas, né, por escrito, né? Então, as condições que eu digo o que ele vai ter, qual que vai ser a estrutura dele. As condições de trabalho, né? As condições de trabalho dele, mas que limites que tem para essa contratação? A empresa é obrigada a montar a estrutura na casa dele para ele trabalhar? Não, até que ponto? Eu entendo que é curioso, né? Porque esse regime híbrido é basicamente essa questão de... É um contrato normal, como se fosse presencial, com algumas peculiaridades. Uma das peculiaridades é justamente essa atenção no momento da contratação. Como se fosse uma necessidade de você lidar com tudo isso já de início. Então, essa questão do que eu vou fornecer ou não, a lei diz que deve estar acordado entre as partes já no momento da contratação. Então, é importante que tenha um assessoramento, as empresas tenham esse assessoramento já de início, porque isso vai ter um impacto grande no que vai ser fornecido ou não. Inclusive na caracterização da natureza da relação, né? Porque, por exemplo, se a empresa não fornece nada e ele trabalha com os equipamentos dele na casa dele, eu estou mexendo até quase que na natureza dessa relação, desse vínculo, né? Porque ele está tendo que investir com os próprios equipamentos na atividade dele e normalmente a regra é que todo o risco da atividade fica com a empresa. Gabriel, tem isso? Exatamente. A tendência, Henrico, é justamente de que pela CLT, pelas disposições, o próprio conceito do empregador é aquele que organiza os meios produtivos e gerencia e assume o risco do processo produtivo contratado. Ou seja, o empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Quando eu repasso para o empregador no teletrabalho todo o custo ou toda a necessidade de pagamentos para as despesas e equipamentos necessários para a prestação de serviços, tem-se aqui uma discussão jurídica se há um repasse ou não desse risco pela atividade econômica. Então a gente tem aqui um conflito aparente entre o que poderia ser atividade que poderia ser delegada do empregador para um empregado em teletrabalho ou que poderia conflitar diretamente com a disposição e assunção de risco por parte do próprio empregador. Talvez um encaminhamento, acho que os tribunais ainda vão se posicionar, mas talvez um encaminhamento seja o empregador fornecer o básico, que é o computador, eventualmente ali até as questões de ergonomia mínimas, né? Ou pelo menos dar orientação em relação a isso, mas o empregador não fornecer coisas que o empregado já teria de todo jeito. Eu vou dar um exemplo que é a internet. Às vezes a pessoa teria internet em casa de todo jeito, não faz sentido o empregador pagar uma internet específica para aquele trabalhador trabalhar na casa dele. Ou eu teria um risco de ter alguma exposição, eu, empregador, se eu não pagar absolutamente tudo que o empregado precisa para trabalhar. Pagar tudo, isso não ocorre na prática, mas o que é de bom tom, eventualmente, é estabelecer já no contrato um valor a título de ajuda de custo que englobaria, em tese, todos esses gastos. Perfeito. Agora, tem uma coisa que você falou que é muito importante, e a gente já fez isso no escritório, o Gabriel até conduziu boa parte, essa questão da ergonomia é muito relevante no contrato. Não só você fornecer uma cadeira ou um apoio para os pés, mas também, isso nós já fizemos,
até o Gabriel pode falar um pouco mais, mas as informações de como é que você tem que usar, você tem que fazer as pautas, você tem que mandar, e o funcionário precisa assinar para ele estar ciente, porque ele está em casa, você não consegue controlar. Se ele está trabalhando 10 horas sem parar, sem descanso, obviamente ele tem uma tendência maior a ter uma lesão, alguma doença. Então isso precisa estar claro. Nós tivemos casos, inclusive, aqui no escritório, de empregados que tiveram problemas ergonômicos e doenças daí decorrentes e que entraram com a reclamação trabalhista contra o empregador, e eles trabalhando em casa. E aí acho que o Francisco tocou num ponto importantíssimo que desse gancho da CLT, que se o contrato escrito permite você organizar essas coisas, organiza o básico, dá uma ajuda de custo, dizendo para que você está dando ajuda de custo, e principalmente passa as orientações. Faz um treinamento com aquele funcionário, com aquele empregado, e mostra que você fez um treinamento de ergonomia, já que ele vai estar em casa, você não vai estar podendo fiscalizar se ele está ou não trabalhando numa postura inadequada e tudo mais. E aí talvez aí você diminui um pouco a exposição de um empregado que não tiver uma posição, que tiver problemas por conta de uma posição anti-ergonômica ou qualquer coisa, dele depois vir colocar a responsabilidade em cima do empregador. Então, quer dizer, contrato escrito, orientação escrita, com um treinamento, né, já vai ajudar muito você a evitar problemas futuros, né, exposições trabalhistas por empregados que tiverem problemas de ergonomia nas suas casas, né? E ajuda de custo poderia envolver tudo, né? A sua estação de trabalho em casa, internet, não sei o quê. Faz uma composição no contrato incluindo essa ajuda de custo, e aí você preserva o cumprimento da disposição legal de que o empregador é que vai dar a estrutura para o empregado trabalhar, né? Exatamente. E aqui acho que vale uma ponderação também, Henrique, de fazer esses treinamentos, essas orientações de forma periódica. Não adianta também fazer isso na contratação e simplesmente deixar o empregado sem umas orientações, um reforço nas próprias orientações. Sim. É importante ter uma periodicidade sempre. Então, quer dizer, pode haver uma economia de estrutura, porque de uma certa forma você pode, parte da estrutura da empresa vai ficar diluída, né, nos lugares onde os empregados trabalham, mas pode ter um aumento de produtividade, pode ter um ganho ali de qualidade, né, de trabalho para essas pessoas. Porém, tem um ônus que é você ter um controle importante da empresa, quer dizer, a empresa continua sendo a controladora da relação, né, e ter um controle importante da empresa para que o teletrabalho não gere exposições, porque cada um vai trabalhar de um jeito e depois a empresa pode ser responsabilizada, né, por problemas de ergonomia, por problemas de falta de estrutura ou quaisquer outros derivados da relação de trabalho que talvez no ambiente físico não aconteceriam, porque a empresa está ali pronta para atuar, para fiscalizar e tudo mais, né? Então, acho que né, em relação a essa questão da estrutura, contrato escrito e treinamento periódico, acho que são as duas grandes pilares formais da proteção dos direitos da empresa e para um ambiente de trabalho saudável e produtivo para aqueles empregados que ficarem no regime de teletrabalho, né? Agora, a outra dúvida que eu tenho, que me chama a atenção, que você bem falou, Gabriel, que tem os dois tipos, né? O cara que trabalha em casa e tem o remoto, que é aquele trabalhador que pode estar em qualquer lugar, né? E o remoto, inclusive, pode dizer, olha, eu trabalho remoto, mas eu vou me mudar, inclusive, de cidade. Eu vou para minha casa na praia, por exemplo, eu vou trabalhar lá, né? O que acontece nessa hora, né? Porque eu tenho um trabalhador que deveria ficar eventualmente na mesma cidade, depois ele muda de lugar. A gente falou aqui que o teletrabalho é aquele que é preponderantemente exercido fora da empresa, mas pode ser exercido também dentro. Se eu convoco essa pessoa para uma reunião presencial e essa pessoa está em outra cidade, a empresa que convocou essa pessoa tem a responsabilidade de pagar os custos, por exemplo, de deslocamento. Como é que funciona isso? Porque o trabalho é remoto, e a pessoa, por vontade própria, foi lá e se mudou de lugar, né? Isso tem acontecido também. E como é que fica a responsabilidade da empresa nessa situação? Então, Henrico, aqui, na verdade, é um ponto super relevante. A gente tem uma situação que acontece com frequência, aliás, é uma das grandes vantagens para o trabalhador, justamente em teletrabalho, é poder sair um pouco da sede ou da sede de onde fica a empresa. Porém, aqui, o que a gente sempre recomenda
para as empresas, disciplinar esse contrato escrito. Como que você vai fazer para convocar essa pessoa? Se no contrato houver a previsão, ela necessariamente precisa vir e atender a solicitação da empresa. Custos dela, inclusive. Custos dela, custos da empresa, se tiver a previsão. Ah. Agora, acontece o seguinte, se você precisa colocar qual é a sede ou qual é a base que o funcionário vai ficar lotado. Porque quando ele estiver nessa base e ele for convocado para vir à empresa, o custo fica pela empresa. Porém, se ele sair dessa base, vamos supor, ele foi para uma casa na praia, decidiu ir para o campo, mudou até de país, não havendo uma previsão expressa no contrato, pela disposição da CLT, esse custo de deslocamento de retorno é do próprio empregador, empregado. Porque você disciplinou no contrato que a base presencial seria num determinado local. Então Exatamente. E não foi você também que impôs a mudança, né? Você, empresa. Ele mudou porque foi conveniente para ele. Então, se no contrato está estabelecido que a base é um determinado lugar, ele tem que comparecer, né, quando convocado, por custo dele. Claro que a previsão do contrato ajuda a resolver muita coisa. Né? Tem só um ponto de atenção, porque se não estiver estipulado no contrato, eventualmente você vai receber um e-mail dizendo, olha, vou mudar, vou morar em Roma e vou trabalhar de lá. A resposta da empresa é importante, porque se o contrato não estiver disciplinado isso, ela tem que tomar cuidado. Sei lá, tudo bem, então, ok, não tem problema. Depois, quando ele quiser, se ele tiver que voltar algum dia, claro, vai haver uma discussão sobre se você terá que custear ou não. Você tem que ficar sempre atento. E isso muda um pouco um paradigma, né? Porque os contratos de trabalho muitas vezes eram uns contratos padronizados, né? Agora os contratos têm que ser individualizados, têm que ser feitos. Claro que vai haver as cláusulas padrão, mas tem que ser feito para cada caso, né? Veja, você acabou de citar, Francisco, o cara resolve mudar para Roma. Como é que funciona se ele muda de lugar voluntariamente para um lugar que inclusive tem fuso horário? Né? Então, para trabalhar no horário comercial aqui, ele vai trabalhar no horário noturno lá. A empresa tem que pagar adicional. Se ele que quis mudar... Se ele vai para a Islândia, que é noite o dia todo. Que é noite o dia todo, ele vai ter 8 horas de horas noturnas por dia. Né? E é claro que, de novo, nós vamos voltar sempre para o mesmo tema, que o contrato tem que disciplinar essas coisas. Mas se ainda que eu coloque no contrato, a base é essa, ele vai para uma base que tem fuso horário e por causa disso tem que trabalhar no horário noturno dele, o que acontece? A empresa tem que pagar esse adicional ou depende de como é que foi feita essa mudança? Então, aqui vai depender muito de como foi feita a mudança, principalmente para verificar de quem partiu a iniciativa. Evidentemente que, por ser um tema muito novo, teve alteração legislativa agora em 2022, os tribunais ainda vão precisar se manifestar um pouco sobre o tema para poder criar uma jurisprudência mais consolidada. Mas aqui eu vejo que um caminho para você ter uma diretriz é ver de quem partiu a mudança. Se a mudança partiu por ordem do empregador, faz sentido e é justo que o adicional noturno ou demais direitos decorrentes dessa alteração sejam custeados pelo empregador. Agora, se a mudança saiu pelo próprio empregado, a exemplo do que o Francisco comentou, ele foi para a Islândia para ficar trabalhando por lá, o adicional noturno, por exemplo, pelo fato faz menos sentido. Faz menos sentido e a gente teria uma discussão aqui que poderia ensejar uma defesa até para a empresa numa reclamação trabalhista. Claro. Aliás, de novo, né, nós voltamos para o ponto que estabelecer as coisas no contrato é importante, inclusive até uma cláusula dizendo que se o empregado resolver mudar por conta própria, os custos de convocação e eventuais mudanças de rotina e de horários por conta do fuso horário serão por conta dele, que a empresa não vai se responsabilizar. A gente sabe que essas coisas podem ser relativizadas na Justiça do Trabalho. Acho que o Gabriel bem disse, né? Nós temos que esperar um pouco a formação da jurisprudência. Agora, a lei já existe, a gente pode refletir sobre ela. Acho que o elemento da iniciativa do empregado ou do empregador para determinadas mudanças é relevante. E acho que as disposições contratuais também. E em relação às disposições contratuais também me surge uma outra dúvida aqui, porque a gente tem um regime híbrido. Então, por exemplo, a gente tem várias situações. A gente tem um empregado que pode ser contratado no teletrabalho e depois ser transferido para um regime presencial. Então vamos imaginar uma empresa que está em absoluto regime de teletrabalho para todo mundo e ela muda no curso desse contrato, ela muda para o trabalho presencial. Ela pode chegar para esse funcionário e dizer, olha, você era contratado no teletrabalho, eu agora com o mesmo salário, mesma coisa, tudo, eu te chamo para o trabalho presencial.
né? Ou mais sutil, porém a mesma coisa. Eu empresa, contrato para um regime híbrido, então 2:3, por exemplo, e quero mudar 4:1. Eu posso chegar para ele e falar, olha, agora, em vez de 3 dias na empresa, você virá 4 dias para a empresa. Eu posso fazer essa mudança unilateralmente, tem que ser combinada com ele, depende do que tiver no contrato. Como é que eu faço para a mudança do teletrabalho para o trabalho presencial ou a mudança do híbrido em termos de carga, né, remota ou presencial? Por isso que o Gabriel pontuou já no começo a importância desse primeiro contrato, porque ele define bastante o que você pode fazer no futuro. Assim, salvo engano, né, Gabriel, acho que a lei ela meio que permite essa mudança pela empresa, mas ela também dá muita relevância ao que as partes pactuaram. Então, se eu tenho uma situação em que o empregado, digamos que ele tem um filho com necessidades especiais, ele procura um trabalho especificamente que seja teletrabalho, um home office, para não ir para o trabalho, ele consegue esse trabalho, consegue o contrato, e ele tem essa necessidade especial, então tem uma circunstância específica que justifica isso. Quando a empresa muda, não precisa que você venha aqui todos os dias, pode ser que haja uma discussão, e já há casos, inclusive, que o empregado consegue se manter no trabalho em casa. Por quê? Porque por decisão judicial. Isso, e tem uma série de questões que impossibilitam ele a mudar isso. Mas, em tese, a empresa, desde que pautada num contrato que já indique isso, ela consegue modificar isso sem necessariamente a concordância ou anuência do empregado. Às vezes até, o Gabriel, pegar, em cima disso do Francisco está falando, do que o Francisco está falando, pegar inclusive declarações do empregado no contrato de que, por exemplo, não tem nenhuma circunstância que impediria ele de atender a uma mudança de regime. Então, porque esse é um exemplo, às vezes a pessoa procura um trabalho em casa porque, por exemplo, tem um filho com necessidades especiais. É fundamental que isso já seja discutido logo no início da relação e que isso vá para o contrato. Até, às vezes, para o empregador saber, falar, olha, esse aqui é um funcionário que eu contratei assim e assim terá que ficar, porque senão eu corro o risco ou dele obter uma ordem judicial para ficar em casa ou dele entender que houve um descumprimento da minha parte do contrato e fazer uma rescisão indireta. É que mesmo nesses casos, desculpa, Gabriel, o ponto você está dizendo para ele, se você vai contratar ele para trabalhar 5 dias em casa, você tem que deixar claro já de início que, olha, eventualmente eu vou precisar que você venha trabalhar aqui. Isso. Eu posso mudar a qualquer momento. Isso precisa estar no contrato. Isso. O que não pode é você mudar as regras do jogo no meio do caminho. Mudei de ideia, vem para cá. Peraí, mas não foi isso que a gente combinou. Então essa cláusula é fundamental porque muitas empresas, inclusive, estão testando qual que é o híbrido ideal e elas vão mudar, né? Ou para mais ou para menos, enfim, vão convocar mais as pessoas. Então, esta regra de colocar no contrato que há uma possibilidade de mudança unilateral é fundamental, né? Sim, e aqui a gente tem um outro ponto para complementar essa rica discussão, que é o seguinte, a própria legislação ela trouxe aqui uma prioridade para que os empregadores aloquem em posições em teletrabalho pessoas que sejam portadores de deficiência ou então que tenham crianças menores, por exemplo, até 4 anos e 11 meses, justamente visando isso que o Francisco muito bem colocou, que é essas pessoas estarem num regime que lhe possibilite uma qualidade de vida melhor, consiga também ter mais flexibilidade e alguns outros benefícios aqui do trabalho. E esse seria um caso em que talvez eu não pudesse fazer a mudança para o presencial. Exatamente. São casos que para a mudança seria um pouco mais complicado, como o Francisco já comentou aqui das decisões judiciais. Então, no fim das contas, quer dizer, o fato de eu estar... Porque eu posso dizer o seguinte, olha, eu fiz um contrato de trabalho. Circunstancialmente, nós estávamos trabalhando no regime híbrido. Claro que isso vai atrair as mudanças da CLT para o teletrabalho, mas eu posso colocar nesse contrato, eu, empregador, posso mudar a frequência presencial a qualquer momento, inclusive transformar esse contrato num contrato presencial. Né? Isso eu poderia colocar no contrato e unilateralmente mudar. Porém, haverá casos circunstanciais em que isso não será possível. Quando uma contratação é feita porque o empregado tem uma característica de vida, ou dele próprio, ou familiar, tal, e que faz com que ele só esteja aceitando e trabalhando naquela determinada posição
porque ele pode ficar no teletrabalho, né? Agora, também o empregado tem que declarar isso no contrato e o empregador tem que aceitar. Porque se ele declarar que pode mudar a qualquer momento e ele vier depois a mostrar que ele tinha uma situação desde o início que o impedia de mudar, eu sei que isso vai dar discussão, mas o empregador vai ser uma discussão importante no judiciário, mas o empregador terá um fundamento para dizer, olha, eu peguei a sua declaração de que você poderia a qualquer momento mudar, né? Então, no sentido, ele não pode nunca perder de vista que é um contrato de trabalho, né, em qualquer lugar, com uma característica do regime telepresencial ou híbrido circunstancial, né, que pode mudar se aquela cláusula assim dispor, né? Mas acho que o que a gente tira de mais importante do que a gente falou é muita atenção para fixar as regras e pegar as declarações certas desde o início. É uma mudança de paradigma mesmo nas contratações agora sobre essa nova realidade pós-pandemia. Sim, aqui é interessante, né? Quando a gente analisa essas mudanças legislativas, principalmente a que veio para a lei de 2022, como que a vontade das partes e o pactuado no contrato individual ganha relevância para esse caso. Porque a gente vê aqui o quanto que é importante a pactuação de cláusulas escritas, a fixação de contrato, as informações voltadas à ergonomia por escrito, o quanto isso é importante e o quanto vai imperar, inclusive, sobre a própria legislação. E a jurisprudência do direito do trabalho, que sempre relativizou muito as questões escritas, né, os contratos, e sempre buscou entender na realidade o que se passava e tudo mais, agora ela, de uma certa forma, está tendo um chamado da lei para dizer, olha, neste novo regime em que as pessoas vão ter mais liberdade, o contrato passa a ter uma força diferente, né? Então vamos ver como é que a jurisprudência vai tratar, mas em princípio, né, a gente vai ter uma realidade em que a gente pode dizer, olha, eu tenho aqui escrito e a lei diz que o contrato escrito vale aqui, a própria CLT fala, sabe? Que as condições são tais e quais, salvo ajuste escrito entre as partes. Quem sabe nós vamos entrar num momento em que a jurisprudência vai começar a dar um outro peso para o contrato escrito. Como vai ficar a interpretação dos tribunais para a chamada hipossuficiência, né, do trabalhador no ato de assinar um contrato, a gente não sabe ainda. Mas é isso que a lei está trazendo um ponto importante, né? Está fixando uma premissa de que as partes poderão ajustar no contrato. É que tem uma questão muito importante quando a gente fala de direito do trabalho, é que ele é um contrato vivo, né? Então, eu entendo a ideia da lei, ela traz o contrato escrito como uma condição essencial para o trabalho em regime de telejornada, né? Mas o contrato de trabalho é um contrato vivo, então ele a todo momento ele pode ser mudado, inclusive oralmente, por e-mail. Então, assim, essa questão a empresa precisa tomar muito cuidado com essa comunicação que ela vai ter, não só no começo, mas também no curso do contrato de trabalho, porque pode ocorrer uma mudança que talvez ela não perceba. Se a empresa tiver uma política escrita de teletrabalho, isso ajudaria a gerenciar esses contratos, dizendo, olha, além do seu contrato, eu falo no contrato especificamente que você leu, aceita uma política e tudo mais, sim, e ali com essas regras todas colocadas. Talvez essa seja uma boa recomendação, né? Sim, eu acho que vale a pena também, além do contrato individual escrito, ter uma política, porque a gente aqui, analisando nessa conversa, a gente vê muito a peculiaridade de um empregado em teletrabalho, mas as empresas muitas vezes vão ter vários. Então, gerir diversos contratos, assim, sem uma padronização mínima, é um pouco mais desafiador. Talvez uma política em teletrabalho, uma política disciplinando, pelo menos os aspectos principais, os aspectos mais gerais. E ajudaria também nas discussões judiciais que eventualmente se seguirem. Com certeza. Regra de uso de equipamento, né? Porque pode estar usando o computador de escritório para qualquer outra coisa. Claro. Isso está claro. Né? Ô Francisco, Gabriel, eu tenho uma última dúvida, uma questão que me ocorre também quando a gente fala do teletrabalho, que é a questão do controle de jornada. A gente sabe que a jornada tem que ser controlada, essa é uma questão importante, porque o ônus nas discussões judiciais sempre vai para o empregador e isso faz com que o empregador tenha que dobrar a atenção nesses controles. A gente sabe que na pandemia teve um momento, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, em que a lei ainda não previa, né, a necessidade de controle, porque na pandemia houve realmente uma mudança grande, porque ninguém conseguia controlar o que os empregados faziam. Aí agora veio a lei de 2022.
como é que fica o controle de jornada no trabalho remoto e no teletrabalho? Igualzinho? E quais são os meios que a empresa tem para fazer esse controle? Eu vou iniciar, depois pode até completar, Gabriel, mas a ideia que é essencial do que você falou é isso. Pode haver uma confusão nas empresas que é, no início, na pandemia, foi todo mundo tomado por uma circunstância extraordinária e todos nós tivemos que fazer o que era possível naquele momento, né, para manter os empregados, para trabalhar, e nem sempre era possível o controle de jornada. Naquele momento, isso foi compreendido pelo legislador e, basicamente, não havia o controle de jornada. E há muitas decisões que reconhecem isso. Não, durante a pandemia, teletrabalho não tem controle de jornada. O fato de não ter controle de jornada é igual a não ter hora extra? Não. Ou se o empregado comprovasse hora extra, mas aí muda o ônus? Qual foi o impacto disso? O impacto principal que acontece é que não havia hora extra. Ah, não havia hora extra. Essa é uma tendência da jurisprudência. O problema é que, com o passar do tempo, e aí a tecnologia acompanha a sua necessidade, né? Ficou clara a necessidade de um controle. Conheço colegas que trabalhavam na pandemia muito mais do que quando ele vinha, exemplo, por quê? Porque eles não desconectavam, eles trabalhavam lá 11 horas da noite, estava na casa dele, precisa fazer um protocolo. Tá bom. Então ele ficava das 9 às 11 assistindo um jogo do Corinthians, aí, chegou, vou fazer um protocolo aqui, com licença. E poderia ser considerado tempo à disposição, né? Isso. E aí surgiu essa necessidade e o que é importante pela essa lei nova de 2022, esse controle ele é necessário. E ele é, além de necessário, é imprescindível, porque numa ação trabalhista você precisa diminuir o quanto você puder os riscos, né? E aí, você pode até falar, Gabriel, se você quiser, obviamente, mas o que você acha, o que a empresa pode fazer especificamente para esse controle? Assim, o que eu vejo muito é aplicativos e a questão é como é que você vai coordenar isso. Porque se é um aplicativo, você vai na empresa, você muda o controle. O próprio login, às vezes acho que tem sistemas também que não deixam a pessoa nem sequer logar no sistema da empresa depois de determinado horário. Mas o fato é, hoje há controle de jornada no teletrabalho, a hora extra e tudo mais. Exato. Correto? Acho que essa é a principal mensagem. Acho que vocês muito bem pontuaram, né? A partir de agora, ou com um regramento mais específico e com a tendência da jurisprudência a aplicar essa normatização, precisa-se ter o controle de jornada. Como que se faz esse controle? O ponto, muitas vezes, o ponto eletrônico, o ponto manual, aquele ponto mecânico do dia a dia das séries das empresas, se mostra um pouco mais difícil para o teletrabalho. Porém, a gente tem alguma portaria do Ministério do Trabalho que autoriza meios alternativos de controle de jornada. E aí, aqui nos meios alternativos, nós podemos pensar, como o Francisco falou, softwares, aplicativos, evidentemente, desde que todos regulamentados e autorizados com certificação do Ministério do Trabalho, a gente consegue fazer esses controles, que aí o próprio funcionário faz a marcação do ponto, a entrada, a saída, as pausas que ele fizer regulamentar e até as horas extras pensadas, porque ali você consegue ter esse controle. Pode ser, por exemplo, por meio de um software, um aplicativo no computador fornecido pela empresa, no celular corporativo, num tablet, enfim, existem meios hoje em dia que nos permitem esse controle. Mas o fato importante é, durante o teletrabalho, hoje em dia, caberá controle de jornada e se houver uma discussão judicial, o ônus recairá sobre a empresa de mostrar que ela controlou aquela jornada, senão haverá possibilidade de pagamento de hora extra. Essa é a tendência com a legislação e a jurisprudência mais atual. Muito bom. Tá bom, é tema desafiador, acho que a gente já pode até voltar com outras questões, né? Assim, acho que conforme a jurisprudência for evoluindo, nós podemos trazer em forma de comentário ou até nessa discussão, tema desafiador da ordem do dia mesmo, importante a gente ver os nossos clientes, as empresas com uma dificuldade de implementar isso com segurança, ao mesmo tempo uma questão boa, positiva, que está mudando culturalmente as relações do trabalho. Então, o direito do trabalho está, vamos dizer assim, no eixo central dessa discussão. Obrigado, Francisco e Gabriel, foi muito esclarecedor. E vamos seguir dialogando sobre direito do trabalho. Vamos fazer mais episódios e o teletrabalho vai ser um tema recorrente. Obrigado, Henrique.